Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Diretoria-Geral do Senado recebeu nesta quinta-feira o relatório da Comissão de Sindicância instaurada para investigar a denúncia sobre uma combinação prévia com os depoentes da CPI da Petrobras para definir quais perguntas seriam feitas. A conclusão é que a denúncia não procede. A comissão ouviu 14 depoimentos e analisou e-mails dos envolvidos, além de arquivos eletrônicos, documentos de apoio e vídeos das reuniões da CPI. A Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle deve votar até o final do ano o projeto que torna transparente a composição de preços dos transportes coletivos. A proposta surgiu a partir das manifestações populares do ano passado. 6 de junho de 2013, Avenida Paulista. Um grupo de jovens se reuniu para contestar o aumento de 20 centavos na tarifa do ônibus. Foi o estopim para uma série de protestos em todo o país. As manifestações inspiraram iniciativas para atender os pedidos da população. É o caso de uma proposta em análise no Senado. Ela determina que as informações ligadas ao processo de reajuste das tarifas do transporte coletivo sejam divulgadas. O senhor sabe o que entra no cálculo da tarifa de ônibus? Não sei responder no momento. Não tenho nem ideia. Eu sei que deve ter o custo operacional, custo de empregado, manutenção, tudo isso. O cálculo, ele prevê custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são, por exemplo, a frota, são a mão de obra e custos administrativos gerais. E custos variáveis são aqueles custos que estão diretamente relacionados com a quilometragem percorrida. A Política Nacional de Mobilidade Urbana menciona expressamente que o público deve ter acesso às informações no caso de revisão extraordinária das tarifas, que é quando algo imprevisível acontece. Por exemplo, um aumento acima do esperado no preço do diesel. A proposta em tramitação no Senado reforça essa determinação e garante transparência também nos demais casos de reajuste, que são aqueles previstos em contrato ou para repor a inflação. Quanto é que se gasta pagando o motorista? Quanto se gasta pagando o trocador, o administrador, o mecânico? Quanto é a depreciação do equipamento, digamos assim, do carro, do ônibus? O que é a tributação? Quais isenções as empresas conseguiram, se não conseguiram? Que subsídios são oferecidos? Como é que é feito o pagamento do Vale Transporte? Se o Vale Transporte é antecipado para as empresas, se não é antecipado, não onerar substantivamente o trabalhador brasileiro, que é o que mais precisa de transporte público. Eu acho absolutamente, digamos, inócuo, né, o poder público dizer quais são os custos do sistema. O público tem de saber qual é o serviço que ele está pagando, qual é o serviço que está sendo operado, se realmente o serviço que está sendo operado é aquilo que estava programado, e ele tem de saber realmente as regras do contrato. Apesar de as informações sobre as tarifas não serem públicas, o Tribunal de Contas da União tem fiscalizado os aumentos das passagens. Pode realizar auditorias para verificar se os reajustes ou revisões tarifárias nos contratos de concessões foram feitas de maneira consistente ou se há alguma irregularidade nesses processos. Não custa quase nada ao governo municipal ter uma página na internet, divulgar nos jornais da cidade, colocar nas emissoras de rádio, na televisão, para a população saber que o preço de cada motorista é tanto, o preço de cada trocador é tanto, de cada mecânico é tanto, que cada empresa precisa de ter essa qualidade do ponto de vista de presença de pessoal para prestar o serviço e que isso vai colocar a tarifa num preço X. A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto que tem como objetivo prevenir a tortura praticada pela polícia. O governo e uma organização internacional de defesa dos direitos humanos querem rapidez na votação da proposta. 64 pessoas foram torturadas pela polícia no Brasil desde 2010. Os dados se referem a apenas 5 estados: São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo e Paraná. O levantamento é da organização internacional Human Rights Watch, que significa Observatório dos Direitos Humanos. Para a entidade, a tortura policial no país é contínua e prevalece a impunidade de quem a pratica. A organização internacional responsável pelo levantamento afirma que, na maior parte dos casos, a tortura policial ocorre nas primeiras 24 horas após a prisão em flagrante,
Por isso, a entidade apoia uma proposta em tramitação no Senado. De acordo com o projeto, a polícia tem prazo de 1 dia para apresentar o preso a um juiz. Participam da audiência o advogado da pessoa detida ou um defensor público, além de um promotor. Atualmente, o que acontece é que há somente o auto de prisão em flagrante